Se tornar um ator pornográfico. A gente tá brincando, era mais liberal. Era muito mais liberal. Era muito mais liberal Do que hoje. E assim, menos puritano. esses caras vieram lá dos anos 70 do cartoon, tá? Eles eram cartunistas, eles trabalhavam em jornal, todos eles começaram trabalhando em jornal, e o trabalho deles era fazer tirinhas, charges, que foi o que eu comecei a ler, até porque meu pai era cartunista e fazia tirinha também, então eu também ficava ali copiando, então eu me apeguei muito a esse tipo de quadrinho, né? Laerte, inclusive... Olha, só um detalhe, ele é desenhista, viu, gente? Cadê o desenho? Calma. Fica escondido. Agora ele tá desenhando no computador, viu? Aí, aqui, ó. Mas é com o mouse, viu? Aí, ó. Então, ele é desenhista, os dois aqui, ó, pai e filho, são desenhistas. Cadê o Escola desenho? diferente. Então é diferente, entendeu? Então ele tem a propriedade para falar, vai. Não, na verdade, então assim, Laerte, por exemplo, foi pra mim assim, embora eu goste muito de Angeli, dos traços de Angeli, mas o que é que eu gosto em Laerte? Laerte eu gosto exatamente da versatilidade, que é aquilo que eu disse pra vocês. Laerte, ele tem vários estilos de desenhar, tá? A gente consegue perceber nos quadrinhos de Laerte. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Muito eu trouxe vários. Eu tenho Piratas do... O humor de Laerte é incrível. Piratas, pra vocês verem como a coisa era, né? O fundo. Meio primitivo. Opa! Ó, ninguém tá vendo, tá devendo. Olha, gente, Ó, agora todo mundo viu, ó. A idade não permite. Então, Aí, ó. meu Deus. Tá? Então, essa revista é a Chiclete Comandante, não, desculpem. Essa é a Piratas do Tietê, que é a revista de Laerte. Ele começou trabalhando no Pasquim, em alguns outros jornais, na Folha de São Paulo, onde ele ficou desenhando por um bom tempo. Todos eles também desenharam na Folha de São Paulo, o Laerte. É um documentário maravilhoso sobre o Laerte. Sim, Laerte. Laerte, muito bom. Laerte, inclusive, é interessante falar sobre ele, porque ele é transgênero, tá, gente? Ele hoje não é mais homem, ele é uma mulher, tá? Ele se identifica como mulher e ele é transgênero. Isso é interessante que, assim, já na maturidade dele, né? Bem na maturidade. Já se vou. descobrir, já com 50 lá, chegando aos 60. Imagina, Lucas, né, Lucas? Aí. Então, 37 já dá tempo, né? Vai de cueca. Depois eu pode passar para vocês quiserem dar uma olhada depois, tá, gente? Eu acho Eles vão muito querer legal olhar o trabalho de Laerte. E o que é interessante neles é que eles migraram realmente das tirinhas, da charge, para realmente quadrinhos. Eles começaram a escrever histórias com começo, meio e fim, principalmente Laerte, né, pai? Angeli, mas Glauco era mais tirinha, mas Laerte fazia muito isso, de escrever histórias mesmo. E são assim, histórias muito interessantes. Tem uma, eu não consegui achar, senão eu trazer para mostrar para vocês. Tem uma história, a criatividade dele é tão grande. Tem uma história que o cara, ele é atropelado por uma moto. E quando ele chega em casa, ele foi arranhado, ele cai, a moto arranha ele. E quando ele chega em casa, ele se transforma em uma moto, como um lobisomem, como se fosse sido mordido pelo lobisomem. Ele se transforma e ele faz quadro a quadro a transformação do cara em uma moto. Então tem quadrinhos muito viajados. Tem uma outra história que o cara conversa com os postes. Ele conversa com os postes na rua e os postes indicam dão algumas informações a ele. O pessoal acha que o cara é louco, mas na verdade ele conseguiu se comunicar com os postes. Tá? E assim vai. Outro cara que eu falei aqui, que é o Angeli, né? Angeli tem um traço incrível, marcante. E é o cara mais underground do quadrinho brasileiro, porque ele era punk, né? Ele era punk e ainda acredito, pelo menos anarquista ele ainda é. O mais famoso personagem dele é um punk, que é o Bob Cuspe. Bob Cuspe. Ele atacava cuspindo nas pessoas. Bob Cuspe? Ô, madeirinho, viu, gente? Quando vocês precisarem dele gritar aula, ó. Tá? E ele falou uma boa referência, Capitão Cuspe. Nem se preocupa em deitar pra alguma. Ele voa em pé. Então, assim, o grande legal o grande legal de Angeli mesmo,
é que ele era um cara que conhecia muito a cultura, os movimentos culturais, e ele falava muito do punk, ele falava muito do movimento hippie, do new wave, do yuppie, né, que eram os movimentos da época. Né? E ele fazia uma crítica A tudo isso, a tudo isso. Ele falava, exagero de cada coisa. de todas essas coisas. Ele criticava o movimento punk, ele criticava o hippie, ele criticava o new wave, ele criticava tudo. Né? Religião, ele é assim realmente punk. Ele era revoltado. Punk, ele ainda é. Ele ainda é. Tá? Outro cara que eu citei aqui pra vocês é o Glauco. Tá? Glauco desenhava essa outra revista aqui que é Geraldão. Tá? Geraldão é uma revista bem pesadinha. O Glauco, os temas dele são muito sexuais, ele mexe muito com isso, né? Com o próprio personagem Geraldão. Ele é um coroa que fica em casa, que não consegue emprego, que vive às custas da mãe, vive se drogando e bebendo e não faz nada da vida. Esse é o personagem principal. Calma aí, velho. Desse sujeito. Com o presidente aí, viu? Não pode falar mal aí, gente. O traço de Glauco é bem diferente do de Angezinho, de Laerte. É um traço rápido, estão vendo? Bem rápido mesmo, assim, aquela coisa quase que despachada, mas tem um estilo muito forte, tá? Ele tem um estilo muito forte. Então, tem uma tragédia na vida desse cara, na vida não, na morte, na verdade. Glauco morreu aí tem uns 3 anos, 4 anos. Tem uns 4 anos. Ele era líder de uma seita religiosa Santo Daime. Eu estava na União Vegetal na cabeça, mas é Ah, Daime. foi ele que teve aquela treta. Foi. E aí um dos fiéis lá, dos participantes da seita, estava muito doido lá, usando usuário de cocaína, não sei o que, e terminou matando ele ele estava tentando acalmar o cara, e o cara terminou matando ele e o filho. O cara matou o Glauco e o filho tentou ajudar no momento. Ele chegou na hora que o cara estava... Na verdade, o cara estava tentando sequestrar Glauco. O filho chegou, o cara matou o filho e Glauco também, tá? Então, infelizmente, Glauco já não está mais entre nós, mas deixou aí marcado para a história em quadrinho nacional, né? O trabalho dele com o Geraldão, tá? Gente, isso aqui vocês ainda encontram na internet, é o UOL, tem uma página que tem todos eles, tá? Todos eles que eu citei aqui estão lá na UOL, tá? Glauco, Laerte, eles ainda, Laerte e Angeli ainda produzem alguma coisa. Angeli, inclusive, fez muita animação em cima dos personagens deles, tá? São uns personagens muito malucos, assim, tá? Pra vocês procurarem lá, é bem interessante. Ainda acha, né? As animações. Acha as animações na internet, você acha ainda. Outra pessoa que eu tenho que citar aqui, eu não tenho nenhuma revista dele aqui, mas eu tenho que citar também aquele do Nick Naus, né? Fernando Gonzalez. Fernando Gonzalez desenha uma outra revista chamada Níquel Náusea. Muito boa. Que é uma curtição em cima de Mickey Mouse, né? Ele é uma destruição do Mickey Mouse, porque o Mickey Mouse é um canudongozinho bonitinho e o Níquel Náusea é um rato de esgoto. Mas assim, por incrível que pareça, é bem leve, é um humor muito inteligente, muito leve. Até porque ele é veterinário, ele é veterinário e biólogo. Ele é veterinário e biólogo. Isso é apelação como... Não, sem nenhuma apelação sexual, nada disso, não. É um humor que criança pode ler tranquilamente. Mickey Mouse é uma coisa que é para adultos e crianças, tranquilamente. Os de cara eu não aconselho não, tá? Para crianças, vocês não são mais crianças, vocês podem ler à vontade. Mas o Níquel Náusea não, o Níquel Náusea é um humor muito inteligente. Ele consegue usar o conhecimento que ele tem de biologia e de veterinária nas piadas que ele faz, né? As características de cada animal ali ele usa nas piadas e isso fica muito legal. Fora isso, né, eu trouxe algumas outras referências aqui que são revistas em quadrinhos que são nacionais que se perderam ao longo do tempo, autores que se perderam. Me influenciou muito gostar de desenhar. Carlos Estevam, né? Eu lia isso, que queria imitar esse desenho aí. Um cartunista também e quadrinista brasileiro dos anos 40, né? 40, 50, né? 50, 60. Dos anos 50. 50, 60, né? No meio dos anos 50. Ele desenhava para o Cruzeiro também. E é muito legal ver o trabalho dele, porque você percebe o seguinte, esse cara aqui também foi influência para esses caras que a gente está falando aqui, tá? Ele tinha um humor ácido, acho que o brasileiro tem muito isso, né? Daquela coisa
do humor ácido, assim, o politicamente correto mandar das favas, tá? Os caras fazem isso com primor. E eu acho que isso não tem que acabar, não. O humor é Inclusive, tem humor. personagem da revista Mad que eu tenho a impressão que foi Copiado aqui. desse Sim. As aparências enganam, perguntas inocentes. Tem aquele negócio da sombra, tá lá aquele negócio da sombra, formar uma outra coisa. Né? Então, Carlos Estevam também, se vocês puderem depois procurar, é uma outra referência nacional, tá? Para o quadrinho. Eu tenho mais aqui, deixa eu ver quem. Maurício de Souza não tem, não? Maurício de Souza não, porque a gente está falando dos adultos. Os quadrinhos ligados mais ao trabalho adulto. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Falar um pouco de Não, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Outro que eu tenho aqui nacional também, que embora não seja um autor de quadrinhos, né? Que é baseado aqui, na verdade, é Luiz Fernando Veríssimo, quadrinizado, tá? Então os trabalhos do Luiz Fernando Veríssimo, do livro O Analista de Bagé, que é um livro Você arriscou a fazer quadrinho. mas aqui na verdade Os dedinhos lá, pessimamente desenhados. mas é as minhocas, né? A minhoca.